Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Bem-vindos ao Simulando as Operações. Aqui nós vamos mostrar as práticas envolvidas na hora de operar, para que você aprenda a operar e a operar com sucesso na bolsa. Eu sou a Aline Farias e hoje eu quero te mostrar qual gráfico dá mais dinheiro. E aí, qual será? Qual será esse gráfico que dá mais dinheiro? Fica comigo até o final que eu vou te contar e vou te contar também qual gráfico eu utilizo no dia a dia, tá? Então vamos lá. Vocês já sabem que para a gente analisar os preços, né? Se tá em alta, se tá em baixa, se tá estável, a gente olha o quê? Os gráficos. Não é isso? É assim que a gente analisa. Vamos voltar. Vou diminuir minha tela aqui agora para voltar a contar aquela historinha do café, que é assim que a gente analisa o preço. Quando você vai lá no mercantil, no supermercado, não sei como é que vocês chamam aí na sua cidade, você vai e um dia o café, um dia você vai lá, o café tá R$2. Aí no outro dia você vai, ele tá R$2,50. Aí no outro dia teve uma promoção e ele foi para R$1,50. No terceiro dia ele voltou, ficou no mesmo patamar dos R$2,50, depois teve um aumento que ele chegou a R$4 e depois voltou o preço que estava. No sexto dia voltou a subir e caiu novamente. Então, esse movimento que a gente vê no preço do café no mercantil, que um dia tá R$2, outro dia tá R$3, depois teve uma promoção, depois teve uma falta de café e aumentou o preço demais. Esse movimento do preço, se a gente todo dia fizer isso aqui, anotar o preço, tal dia foi tanto, a gente começa a observar o movimento do preço. E se a gente vai fazendo esse desenho aqui, ó, como eu venho fazendo aqui no gráfico, num gráfico, ele virou um gráfico, né? Agora, o movimento do preço, graças ao gráfico, eu posso ver que nesse dia aqui, vou botar outra corzinha aqui, nesse dia, ele tava bom de comprar, tava barato. Nesse dia aqui, ele ficou muito caro, o máximo que ele atingiu. E agora ele tá num patamar bom de novo para comprar. Então, analisando esse movimento do gráfico, eu pude observar a melhor hora de comprar, a hora que ele estava caro, a hora que ele estava barato, graças ao gráfico, tá? Então, na bolsa também é assim. Graças ao gráfico, a gente consegue fazer a nossa análise. Mas não existe só um tipo de gráfico. Existem outros tipos, alguns mais utilizados, né? Hoje em dia, outros nem tanto, mas a gente vai falar aqui que existe o gráfico de linha, existe o gráfico de linha, existe o gráfico, ficou gráfico de barras, gráfico de linha, gráfico de barras, existe o gráfico de candles ou velas, né? Existem os gráficos atemporais. Então, vamos lá. O gráfico de linha,
é aquele gráfico mais simples da gente ver, a gente analisar. Foi o que a gente estava fazendo ali no café, né? A gente estava fazendo exatamente esse movimento aqui, ó. Analisando o preço. Isso aqui nada mais é do que um gráfico de linha. E ele é simples assim porque ele só olha uma coisa. Ele só vê um dado. Eu vou agora para minha tela para mostrar isso na prática, na minha tela do Profit, que é a plataforma que eu opero. E aí, aqui, olha só, aqui é um gráfico de linha, ó. Eu tinha até deixado aqui para ficar mais fácil. O gráfico de linha, ele olha o fechamento. Então, se eu estou num gráfico, vamos supor, de 5 minutos, que é o que está aí, a cada 5 minutos ele vai ver qual foi o preço que fechou para mim fazer um ponto. E nesse ponto eu vou ligar nos próximos, o outro ponto que vai formar nos próximos 5 minutos, depois o próximo, nada mais é do que ele tá juntando aqui. Ele tá juntando aqui em ponta, aqui em 5 minutos foi esse preço, depois esse, e ele vai ligando os preços de fechamento. Se eu levo isso para um dia, ó, vamos ó, aqui. Deixa eu ver aqui, eu paro isso. Se eu levo isso aqui para um dia, vou botar aqui um dia, significou aqui que cada pontinho nessa linha aqui foi o fechamento do preço nesse dia. Ele ligou os pontos e criou esse gráfico de linha. Mas esse gráfico de linha não é utilizado. Por quê? Não é muito utilizado, né? No dia a dia dos traders. Por quê? Porque ele só traz uma informação, só isso. Só o preço que fechou naquele período. E eu preciso de mais informações para que eu possa ter uma probabilidade, uma estatística de saber o que vai acontecer no dia seguinte. Então, veio o gráfico, vou apagar isso aqui, veio o gráfico de barras. Veio o gráfico de barras. O gráfico de barras, vou fazer o desenho dele aqui também do lado. Ele é o seguinte, é uma barra, que aí ele tem a informação, ele tem mais informações. Além da abertura e do fechamento, ele tem a máxima e a mínima. Então, eu sei, aqui do lado esquerdo, eu tenho a abertura. Do lado direito, eu tenho o fechamento. Aqui, nesse ponto, seria o mínimo e seria a máxima. Então, aqui, ó, eu tenho já 4 informações. Máximo. 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 Eu tenho o mínimo. O mínimo. Ou seja, o preço mínimo que chegou aqui. Eu tenho a abertura, que é do lado esquerdo. Esse tracinho do lado esquerdo. E se a abertura... Se a gente tá vendo a abertura lá em cima, abertura. Se eu tenho essa abertura aqui desse lado, eu tô vendo que o preço caiu, porque se a abertura tá em cima, esse outro tracinho aqui, que é o do lado direito, é o fechamento. É o fechamento. E aí eu sei que o fechamento... Eu sei que o fechamento do lado esquerdo, então se o fechamento foi embaixo, e o preço veio, caiu até aqui, depois subiu até ali, e fechou aqui, nesse fechamento.
Quando esse fechamento tá aqui, ó, tá assim, aqui em cima, a abertura deve estar embaixo. O fechamento vai para cima e a abertura embaixo. Então, o que é isso aqui? O que significa isso aqui? Significa que esse gráfico de barras já me deu mais informações. Eu já sei onde é que o preço abriu, eu já sei onde é que o preço fechou, eu já sei o máximo que ele atingiu, o mínimo. Mas você vê que, assim, mesmo ele com essas informações, eu tenho que raciocinar, né? Aqui onde é que abriu, é do lado direito, aquela do lado esquerdo, do lado direito é onde fechou, do lado esquerdo é onde abriu. A visualização ainda não é tão clara assim. Quer ver? Vamos lá para a prática, vamos lá para o Profit. Fechar de novo aqui, ó. E aí eu vou mudar esse gráfico aqui para o gráfico deixa eu ver aqui. Tipo de gráfico, olha, eu vou botar agora barras. Olha só. Olha as barrinhas. Vou ampliar aqui. Dá um zoom aqui para ficar melhor. Tá vendo as barrinhas, ó? Por exemplo, essa barra bem aqui. Vou abrir aqui mais. Vamos pegar uma barra aqui. Essa barra aqui, ó. Ixi. Nossa. Muito grosso. Vamos pegar essa barra aqui, ó. Eu tenho a abertura do lado esquerdo, o fechamento do lado direito, a máxima e a mínima. A mínima e a máxima. Então, foi exatamente o que a gente estava vendo lá. O que o preço fez aqui. Aqui, o preço, abertura do lado esquerdo. O preço abriu aqui, fez essa mínima, depois foi lá em cima, fez a máxima, voltou e fechou aqui. Tá? Então, ele dá essas informações, mas não é um gráfico de fácil leitura. Então, novamente, não é o gráfico mais usado. Não é um dos gráficos mais utilizados na prática. Mas aí, o que aconteceu? Agora eu vou falar dos dois gráficos mais utilizados. E aí, a gente tem aqui o gráfico de candles e os gráficos atemporais. Então, vamos falar do gráfico de candle agora, tá certo? Dar uma explicação mais profunda aqui sobre o gráfico de candle. Então, nós vamos falar agora sobre o gráfico de candles. E eu queria contar para vocês como é que começou, né? Como é que surgiu esse gráfico. Vamos apagar isso tudo aqui. Apagar isso tudo aí. E aí, o gráfico de candle, pessoal, ele foi criado no Japão, tá? No século 17. No século 17, lá no Japão, a riqueza girava em torno, sabe de quê? No Japão, naquela época, era em torno do arroz. Era a riqueza do Japão naquela época. E aí, a bolsa de valores, que funcionava em Osaka, no Japão, ela recebia as sacas de arroz dos fazendeiros. Os fazendeiros mandavam as sacas de arroz para lá, recebiam um vale para poder negociar, certo? Só que aí, um comerciante chamado Muneiza Roma, olha aqui ele, afastar o arrozinho para cá. Esse senhor aqui, ele pensou o seguinte: olha, eu não preciso
ir pessoalmente, ir fisicamente lá em Osaka. Ele morava em Sakata. Vou até mostrar aqui, vou botar um mapinha pra gente se localizar. Olha aqui. Vou aumentar aqui. Olha aqui. Em Osaka era a bolsa, funcionava a bolsa lá do Japão. Ele estava aqui em Sakata. E ele pensou, eu não preciso ir até lá. Eu preciso de algumas informações. Eu vou enviar meus mensageiros e eles vão me trazer 4 informações que eu preciso. Quais foram essas informações? Ele pensou o seguinte: se eu souber agora vamos escrever aqui o que é que ele queria. Se eu souber o valor, o preço, né? O preço do primeiro negócio feito, do primeiro negócio do dia. Eu preciso saber o preço do último negócio do dia, né? Negócio do dia. Eu preciso saber o valor máximo durante o dia, qual foi o valor máximo de negociação, o preço máximo, né? Vamos chamar tudo de preço. O preço máximo da negociação. E eu quero saber qual foi o preço mais barato nesse dia, o preço mínimo da negociação. Então ele pediu o mensageiro dele ir e trazer essas 4 informações aqui. Eu quero saber o preço do primeiro negócio que foi feito. Eu quero saber o preço do último negócio que foi feito. Qual foi o valor mínimo que foi feito o negócio e o valor máximo que foi feito o negócio. Aí o que ele fazia? Todo dia, com essas informações, ele desenhava um retângulo. Ele desenhava um retângulo aqui. Opa. Ué. Peraí. Ele fazia isso aqui. Ó, um retângulo. Onde ele dizia que a abertura foi o primeiro negócio que foi feito. O primeiro negócio que foi feito, né? Foi a abertura do pregão. Teve o último negócio que foi feito no pregão, ele chamou de fechamento. E aí teve o preço máximo, o máximo e teve o mínimo. Foram essas 4 informações que ele pediu lá pro mensageiro dele? Mínimo. Então, vamos supor que tivesse atingido aqui um mínimo, que tivesse fechado aqui, que tivesse aberto aqui, tivesse atingido um máximo aqui. E aí, por que chama candle, né? Candle é em japonês, isso é isso que eu quero, é isso. É vela. E aí, olha só, como realmente
parece o desenho de uma vela. Então, esse desenho aqui, todo dia ele fazia esse retângulo. Com a abertura, com o fechamento, com o máximo, com o mínimo. Isso é a marcação dos preços das negociações. E aí ele começou a observar, todo dia ele fazia isso, né? Todo dia. Quando ele começa a fazer vários disso aqui, e aí ele começa a observar que fazendo vários, existiam padrões que ajudavam a ele, né, a saber se aquele preço no dia seguinte ou nos dias seguintes iam estar em alta ou em baixa, se estavam caros ou baratos. Então, assim surgiu o gráfico de candles, porque um gráfico traz um candle, uma vela, traz algumas informações importantes, e várias velas juntas, vários candles juntos, formam padrões. Esses padrões é que vai dar as informações estatísticas prováveis para o dia seguinte, que era o que ele queria para ele fazer a negociação dele. Então, por isso que ele é chamado aqui, ó, ele é chamado o pai do candlestick. Esse senhor aqui, lá no Japão. Não é interessante? E aí, depois, inclusive tem um fato interessante, que diz, né, diz a lenda, que ele conseguiu fazer 100 negociações com sucesso, positivas, ganhando. Olha, você fazer 100 negociações certeiras, né? Comprou realmente barato, vendeu realmente quando estava caro, ganhando ali. Quer dizer, foi um sucesso estrondoso. O sucesso foi tão grande que se espalhou, obviamente, pelo mundo, né? Ganhou fama internacional. E um americano só chegou no Ocidente em 1980, aí através de um americano que operava ações, bolsa em Nova York. E aí, esse aqui, ó, vamos ver a carinha dele também. Steve Nison, esse aqui, foi que trouxe o candlestick, né? O gráfico de candlestick, popularizou no Ocidente, né? E aí, o mundo inteiro ficou conhecendo, e por isso ele é hoje o gráfico realmente mais utilizado, bastante utilizado. Se você for ver aí, estudar os livros e material mesmo que você for pesquisar, você vai sempre se deparar com esse gráfico, tá certo? Então, e o gráfico de candlestick? Qual os benefícios que ele pode dar? Antes de eu falar dos benefícios dele, agora eu vou apagar aqui, a gente já sabe. Vamos lá ver ele na prática também, como a gente viu de barras, como a gente viu de linha, né? Vamos dar uma olhada lá no nosso Profit, na plataforma. E aqui eu vou mudar pro gráfico de candlestick. Pessoal, e por quê? Por quê que essa evolução, né? A gente mostrou o de linha, mostrou o de barra, que trazia aquelas informações, mas que não era tão claro, né? Por que essas informações são tão importantes? Saber onde abriu, aonde fechou, saber a máxima, a mínima. Eu vou voltar para minha luzinha aqui
para mostrar uma coisa. Vou apagar tudo isso aqui. Vou fazer uma vela aqui grande. Uma vela aqui maior. Pra gente observar o seguinte. Quando eu digo que uma vela, ela me traz as informações de máxima, mínima, de negociação. Ai, meu Deus. O que que eu quero? O que que esse desenho, essas informações aqui, né? Que foi tão importante. O que que ela me diz? Bom, uma coisa que eu esqueci de falar ali, quando ele desenhou esse retângulo, né? E depois foi aprimorado e foi sendo bastante utilizado, que o gráfico de barras trazia também essas informações, mas não era tão claro, é que quando eu digo que o preço abriu, abertura, quando eu digo que a abertura foi aqui, e eu digo que o fechamento foi aqui, concorda? Se ele abriu aqui e fechou aqui, ele caiu. O preço fez isso. O preço fez isso aqui, ó. O preço fez isso. Ele abriu lá em cima, fechou lá embaixo. Então o preço caiu. E aí, o retângulo, olha só como é que eles faziam. O retângulo, era vermelho. Se o preço abria em cima e fechava embaixo, era porque o preço estava caindo. E se o preço estava caindo, eu já padronizava isso aqui de vermelho. Também é usado preto, tá? Em alguns gráficos também se usa o preto para indicar queda. Então eu sabia que isso aqui era o preço caindo. Beleza? Tá, Aline, mas o que é que exatamente isso quer me dizer? Vocês lembram daquele gráfico do café que eu mostrei? Ai, meu Deus. Que eu mostrei. Ué, cadê? Então, vocês lembram que lá quando a gente falou do café, né? Que o preço, ele fazia aquele movimento? Uma hora tava 2, outra 2,50, depois baixava para 3, subia para 3, depois baixava para 2, depois ia para 4, tal. Esse movimento formava o movimento do preço. Se a gente analisasse durante um dia, a gente ia ter uma vela, um candle daquele dia. Aqui, vamos supor que essa vela que eu desenhei aqui seja a vela do café nesse dia. O gerente lá tinha uma hora que ele fazia promoção, depois aumentava, depois o preço baixava. Então isso aqui, ó, nada mais é do que o preço abriu aqui. Aí, vamos supor, ele veio até aqui, fez essa mínima aqui. Depois ele subiu, fez essa máxima aqui. Depois caiu de novo e fechou aqui. Tá vendo o nível aqui, ó? Vamos ver se eu pego um.
aqui ele abriu, aqui ele fez uma mínima, que é a mínima daqui, aqui ele fez uma máxima, e aqui foi a última negociação, foi quando ele fechou. Então, imagine que nesse dia, essa vela fez esse movimento. No outro dia, ele tinha, né, o comerciante lá, ele tinha uma outra vela. Ela fazia um outro tipo de desenho, porque era outros preços, né, outra abertura, outro fechamento. Então, ele ia juntando. Se você imaginar que você vai juntando isso, você tem o desenho de um gráfico. Então, por que é importante? Olha aqui, eu vendo aqui, eu vi que ele atingiu esse máximo. Eu vi que o preço atingiu esse mínimo. Então, essas informações, se você juntar no gráfico, e a gente vai já aqui para a plataforma ver isso na prática, no real, como é que é, você consegue fazer um estudo provável da direção do preço. O que a gente está buscando aqui é a direção, saber se o preço está numa tendência de alta, está numa tendência de baixa, qual o melhor preço para comprar, se está barato, se está caro, não é isso? E a vela dá todas essas informações. Agora vamos lá para a nossa plataforma. Vamos lá para a nossa plataforma. Olha aqui. Deixa eu apagar essa. Vou apagar tudo aqui. Vou apagar tudo aqui. Então, aqui, ó, aquelas velas que a gente estava estudando lá, são essas. Aqui tá no gráfico diário, quer dizer, cada vela dessa levou um dia para se formar. Então, nesse dia aqui, por exemplo, deixa eu tirar aqui nossos criadores do gráfico, nossa história, que a gente agora já aprendeu como é que começou, como é que surgiu. E aí, aqui eu tenho o gráfico onde as velas mostram a direção. Eu sei que aqui, quando estava fazendo essas velas verdes para cima, o gráfico estava subindo. Depois essas velas foram diminuindo o tamanho, fez uma vela grande vermelha e começou aqui uma queda, ó. Então, eu sei que esse patamar aqui, agora eu vou desenhar uma linha aqui. A gente sabe que esse patamar aqui foi quando ele atingiu aqui uma máxima do preço. A gente sabe que aqui ele caiu e atingiu essa mínima do preço. Nesse período que a gente está analisando aqui. Isso aqui que eu tracei são já os suportes e resistências que a gente tem um vídeo aqui. Se você não assistiu ainda, assista. É bem interessante, que mostra como é importante, como você pode utilizar isso, como você pode ganhar dinheiro com isso, fazendo operações na bolsa, tá certo? Então, o gráfico de Kindle é bem detalhado, é bem importante as informações que ele dá, tá? E ele dá em relação a um tempo. Por exemplo, a gente viu aqui, eu botei aqui no gráfico de um dia. Eu posso escolher que eu quero saber 1 minuto. Em cada minuto, eu vou aqui, ó, 1 minuto. Olha aí, já ficou bem menor, claro, né? Porque num minuto acontece menos negócios, né? Em um dia acontece um volume muito maior de negócios, a vela é maior. E claro que é mais significativa. Eu tenho mais informações numa vela de um dia do que numa vela de 1 minuto. Mas você pode escolher a relação do tempo que você quer estudar,
né? Principalmente quando a gente faz day trades, com as operações que a gente faz aqui, você analisa tempos menores, né? Porque você quer saber o comerciante lá do arroz do Japão, né? Que criou o gráfico. Eu não consigo decorar o nome dele. Muneza. Ele queria saber as informações daquele dia, mandava os mensageiros lá, porque para ele era importante as informações do dia. Porque nos dias seguintes ele ia fazer a negociação dele. Pra gente aqui no day trade, as informações mais próximas, né, de menos tempo, são mais importantes, porque day trade é uma operação de curto prazo, tá? Mas isso não impede que você analise também um longo prazo, tá certo? Mas a gente tem outros vídeos sobre isso também. Então, aqui o gráfico de candle é um gráfico pelo tempo, né? Mas a gente também tem um tipo de gráfico que não é em relação ao tempo, e sim em relação ao próprio preço. E aí a gente entra para falar nos gráficos atemporais, e eu vou falar sobre o gráfico de Renko. Então vamos lá falar sobre Renko. Antes da gente partir lá para o gráfico de Renko, né? Outro tipo de gráfico atemporal, falando aqui do gráfico de candles, que é temporal, que é através do tempo, só para a gente ter uma noção aqui na prática, na plataforma que a gente opera, eu tenho aqui do lado esquerdo o dia 2 de fevereiro, hoje, no 1 minuto. Olha quantas barrinhas eu tenho aqui para formar o dia de hoje no 1 minuto. Do outro lado, lado direito, eu tenho também o dia de hoje no gráfico de 10 minutos. Olha como a quantidade de barras, né, de velas é menor. Porque a cada 10 minutos ele vai me formar uma vela. Aqui, nesse gráfico da esquerda, a cada 1 minuto ele me forma uma vela, tá? Então, assim, visualmente, você vê que o gráfico fica mais fácil, né, pra gente analisar quando eu não tenho o que a gente chama de ruído, né? Quanto mais esse sobe e desce, porque o gráfico de candle, eu acho que eu não tinha falado também aqui, mas vamos falar, aproveitar essa figura aqui para falar agora. Eu tenho essa parte do meio, que a gente chama de corpo. Aqui, ó, é o corpo do candle. Eu tenho a parte de cima, que a gente chama sombra ou pavio superior. E eu tenho a parte de baixo, que eu chamo de sombra ou pavio inferior. Inferior. Olha só. Então, o candle é formado por isso aqui, né? Esse pavio sombra superior pode não ter também. Quando é que não tem? Lembra que essa aqui em cima é a máxima do dia? E aqui, no caso aqui, é a abertura, né? Porque como o candle tá vermelho, ele fechou aqui embaixo. Então, aqui, ó, vou até escrever para ficar mais... Aqui, opa. Aqui eu tenho a abertura.
Aqui eu tenho a abertura. E aqui eu tenho o fechamento. Aqui eu tenho a abertura. E aqui eu tenho o fechamento, que é embaixo. Como é que eu sei que é embaixo? Porque o candle é vermelho. E se é vermelho, ele me diz que o preço está caindo. Fechamento. Tá? Então, eu tenho aqui o fechamento. E aí, imagine que o preço abriu aqui. Depois ele foi até aqui embaixo, na mínima. Depois ele ficou por aqui, nessa área aqui, e fechou aqui, fechamento. Ele não passou para essa parte aqui, não passou. Ele não passou para essa parte, então ele não tem o pavio de cima. Ele não tem a sombra de cima. Pode ser. O que isso me diz? O pavio em cima, o pavio embaixo. Me mostra até onde o preço foi. E por que é importante saber isso? Porque eu preciso saber aonde está tendo negociação. Porque se eu souber que o preço foi negociado até ali, no nível ali do mínimo, então ele pode chegar novamente ali. E se eu quiser, por exemplo, fazer uma compra, quando é que a gente faz uma boa compra? Quando a gente compra barato. Então, se eu fizer uma compra nessa mínima que o preço chegou, eu vou comprar melhor. A mesma coisa a venda. Se eu quero vender bem, eu quero vender caro. Então, eu preciso saber até onde o preço foi a máxima para eu poder vender melhor. Certo? Então, essas informações são importantes. É assim que é formado o candle. Tá certo? Agora a gente agora sim, vamos lá falar de Renko. Renko, opções de estudo, exclui. Renko, que é um gráfico atemporal. O que é isso? Vamos lá para a nossa luzinha. A nossa luzinha. Não estou conseguindo apagar esse traço aqui, mas tudo bem. Não tem problema. Pronto. Bom, o gráfico de Renko, eu vou voltar lá para o nosso mercantil no café, né? Que a gente vai a todo dia e anota o preço, tá? A gente anotou o preço e vou botar aqui de novo o gráfico. A gente sabe que o preço do café às 8 horas da manhã era R$2. Depois, às 10 horas da manhã, foi R$4. Depois, a meio-dia, voltou para R$1. A gente sabe dessa variação do preço, mas não me interessa aqui, agora, a gente não vai se ater ao tempo, tá? Se o preço aumentou a cada 2 horas, ou se o preço abaixou a cada 2 horas, não me interessa. Eu quero saber simplesmente, pura e simplesmente, a movimentação do preço, tá certo? Então, o preço estava 2. O preço estava 2. O preço foi para 3. O preço baixou para 2. O preço foi para 4. Foi para 3 de novo. Foi para 5. Esse preço aqui, ele passou de 2 para 3, para 4, para 5. O gráfico de Renko, ele vai olhar só essa escadinha que o preço faz. E aí, ele não vai ter aquelas diferenças que a gente viu lá no gráfico de candle, lembra? Que tinha quando a gente foi lá para a prática, quando a gente foi olhar o gráfico no Profit. Eu vou olhar de novo aqui.
Ó, olha, cada vela é de um jeito. Por quê? Porque se eu tô nos 10 minutos aqui e a vela é formada a cada 10 minutos pode acontecer do preço não sair do canto, pode acontecer do preço dar uma esticada louca, pode acontecer do preço despencar de uma vez. Eu não sei o que vai acontecer a cada 10 minutos. Só que para mim agora, e eu vou voltar para lá de novo, não interessa. Eu quero só saber o preço subindo e o preço caindo. Sem saber se foi em 1 minuto que ele fez, se foi em 10 minutos, se foi... Para mim não interessa. Então, o que, que vai acontecer nesse gráfico aqui? Como eu vou analisar só o preço, ele não vai ter essa variação em cada vela. Aqui a gente não vai chamar de vela, a gente vai chamar de caixote, porque o tijolo, que o renko, ele também foi criado no Japão, tá? E aí o termo renko significa tijolo, e é exatamente um tijolinho do lado do outro, que ele vai formar de acordo com o preço. Então aqui, no caso, eu teria como é que seria o meu gráfico de renko aqui? Eu teria aqui, ó, um quadradinho aqui nos R$2. Aí depois eu teria um quadradinho aqui nos R$3. Tudo igual, tá? Imagine que esses quadradinhos são iguais. Depois aqui nos R$4. Depois nos R$5. E depois, se ele baixou para R$1, então ele baixou para chegar no R$1, ele fez isso aqui. Ele voltou pro 4, foi pro 3, tá? Então, ó, é só uma representação aqui do preço. É o preço subindo, é o preço caindo. Ah, foi em quanto tempo que ele fez isso aqui? Não sei e não interessa aqui no gráfico de renko. Ele vai estudar basicamente a mudança de preço. Essa movimentação aqui a gente vai ver agora lá na plataforma. Deixa eu ver como é que eu apago tudo isso aqui. Pronto. E aqui, ó, vou colocar aqui do lado esquerdo o gráfico de renko. Olha só. É o mesmo dia 2 também. A movimentação do preço, claro, é a mesma, né? Nós estamos falando aqui do dólar, é o mesmo ativo, tá certo? Então, ele atingiu essa máxima aqui, vou botar a minha aqui, ó, aqui, tá vendo? Nos dois, claro, nós estamos falando do mesmo, mas o desenho dele é diferente, porque ele não vai fazer a cada 10 minutos, como tá aqui do lado direito. Ele simplesmente vai dizendo se o preço está subindo ou está caindo, tá? Então, assim, a formação do renko é essa. Ou, vou ampliar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar. Ele também, olha só, tem pavio. Você pode usar com e sem pavio, na verdade, aqui no renko. Eu gosto de usar com exatamente para saber até onde exatamente o preço foi. Então, o preço veio aqui, subiu, fez essa máxima, abriu aqui, fechou aqui, fez essa mínima. E aí ele passa imediatamente para outro patamar. É uma escadinha mesmo. E essa escadinha é o operador que determina de quanto em quanto
o valor ele quer que suba. Por exemplo, lá no café, quando a gente estava vendo lá o café, eu fiz assim, né? Subiu de 2 para 3, para 4, para 5. Eu variei, fiquei variando o preço do café em R$1. Toda vida que ele mudava R$1, eu desenhava outro tijolo. Mudou R$1, outro tijolo. Um tijolo, R$1 a mais, um tijolo para cima. R$1 a menos, um tijolo para baixo. Simples assim. Então, o preço estava variando ali a cada R$1. Aqui na bolsa, e no ativo, dependendo do ativo, né? Claro, é do mesmo jeito. Você diz, eu quero que o preço varie aqui de acordo com o TIC, né? O TIC é a menor fração negociada, por exemplo, no caso da ação, das ações, em centavo. Então, você vai determinar exatamente o tamanho que você quer que fique variando aquele caixote, tá certo? Então, o gráfico de Renko, a apresentação dele é essa aqui. E aí a gente já começa a falar agora das diferenças que a gente tem de um para o outro. O gráfico de Candle, a gente tem de acordo com o tempo, ele sempre vai variar de acordo com algum tempo, tá? Você vai determinar aqui. O gráfico de Renko é atemporal, não é de acordo com o tempo. Essa é a diferença. A diferença visualmente fica também clara, né? E aí a gente já pode falar de benefícios, né? O gráfico de Renko, ele tem um benefício visual, fica mais fácil você achar os topos e fundos, e aí também tem um videozinho aqui no canal onde a gente fala dos topos e fundos, da formação de canais de tendência, de linhas de tendência, de suportes e resistência. Isso tudo é conhecido. O Renko é muito mais fácil de você ver. Ó, nesse gráfico aqui do lado esquerdo, você vê. Vamos procurar os topos. Ó como é fácil. Você tá vendo aqui, ó, você achou um topo aqui. Quer ver outro? Você achou um topo aqui. O topo é aquele teto, né? Lembra lá do apartamentozinho, ó. Achei outro topo aqui. Olha como é fácil você ver. Aqui no gráfico de Candle, ele tem, a gente fala ruído, né? Tem mais ruídos, porque cada um é de um jeito, um desenho, tal. Linho, mas esse é um benefício, então, do gráfico de Renko. Beleza, e o benefício, me diga um benefício do gráfico de Candle, são as informações. Os candles trabalham com padrões. Então, cada vela dessa, cada tipo desse, tá dizendo uma coisa. E se eu juntar algumas, eu tenho padrões que vão me informar, vão dizer se o preço está caindo, se o preço está subindo, se o preço está caindo e pode reverter. Olha só, aqui, vamos dar uma ampliada aqui também, ó. Aqui, exatamente aqui, ó, nesse topinho, né? Esse padrão aqui, ele fez um verde grande e depois começou a fazer um vermelho seguidamente aqui nessa descida. Isso pode ser uma reversão. Esse candle aqui, ó, você tá vendo? Que ele tem um corpo bem no meio. Vou ampliar até para mostrar para vocês. Ampliar bem. Esse aqui, ó. Quero mostrar esse aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui. Olha esse candlezinho aqui. Olha como ele tem uma sombra superior, uma sombra inferior e bem no meio ele tem um corpo pequenininho. O corpo dele é diferente do corpo desse aqui, né? É diferente. Então, o que significa isso aqui para mim? Significa que o preço foi muito disputado na parte aqui de cima, foi disputado na parte de baixo. Teve compra, né, aqui, depois teve venda aqui, e ele acabou parando, abrindo e fechando, mais ou menos no mesmo ponto, no meio. Então, isso me
me indica que o mercado está confuso. Ele não sabe se é para subir, ele não sabe se é para descer, ele está parando no meio. Isso me indica uma indecisão do mercado. E aí eu já fico, ó o que estava acontecendo antes desse candle. Ele vinha subindo o mercado. E aí ele faz esse candle aqui, eu já fico de olho. Ah, será que o mercado agora está querendo mudar? Será que ele estava subindo e agora vai cair? E foi o que aconteceu, né? Olha só. Ele caiu, depois ainda corrigiu aqui o preço, mas ele caiu com vontade depois. Então, o candle, ele tem esse benefício de me trazer muitas informações, tá? Bom, eu não quero deixar muito extenso aqui. Eu já apresentei o gráfico de candles, o gráfico de Renko, benefícios de um, benefícios de outro, mas afinal de contas, o que o iniciante deve seguir? É o de Renko? É o de candle? O que ele deve fazer? Bom, na minha opinião, você deve conhecer os dois, tá? Até porque, pessoal, um gráfico não anula o outro. Eu conheço traders que operam, analisam os dois gráficos juntos, tá? Isso é possível, perfeitamente possível. Casando as informações que um dá, a facilidade, os benefícios que um tem com o do outro, tá bom? E você que é iniciante, dá uma estudada nos dois, porque aí você vai poder ver o que se adapta melhor para você. O que você se sente mais confortável em analisar, olhar e operar, tá certo? E eu vou dizer qual dos dois dá mais dinheiro. Pessoal, no mercado financeiro não existe, vamos aprender isso, o certo, o errado, o que dá mais, o que dá menos, tudo pode dar dinheiro, tudo pode dar um bom retorno, ter uma boa rentabilidade. Tudo vai depender do seu perfil, de você saber o que está fazendo. Se o gráfico de Renko é fácil de me mostrar topos e fundos, mas eu não sei traçar, eu não sei para que serve, não vai adiantar de nada. A mesma coisa de gráfico de candle. Se ele me dá muita informação, mas eu não sei o que fazer com essas informações, também não vai adiantar. Então, não existe o certo e o errado, não existe o que dá mais dinheiro, tudo pode dar dinheiro, tá certo? Se você souber o que tá fazendo, tá bom? Eu esqueci, mas eu posso pedir agora o seu like. Se você gostou, a gente tá chegando ao fim desse vídeo, eu ainda vou dizer o que é que eu uso. Mas se você gostou desse vídeo, desse tema, deixa o like, comenta e coloca aí outros assuntos que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? E agora, deixa eu ver se eu esqueci de dizer mais alguma coisa. Acho que eu falei tudo, mas falta eu falar qual gráfico eu utilizo. Eu já fiz outros vídeos aqui, mostrei que eu já vi no começo fluxo, já gráfico de candle, e aí vendo tudo, depois Renko, vendo tudo, analisando tudo, eu hoje gosto, me sinto bem, confortável, segura de operar o gráfico de Renko, tá? Gosto bastante do gráfico de Renko. Se alguém quiser mais informações, detalhes, alguma dúvida, pode deixar aqui também nos comentários, seguir nossos canais e a gente vai conversando sobre o gráfico de Renko e outros assuntos que interessam para quem está operando na bolsa. Então, eu agradeço demais aí vocês terem ficado até o final, assistir o vídeo, e hoje foi bem bacana, a gente aprendeu sobre os tipos de gráfico que tem para se operar, aprendemos sobre mais profundamente sobre dois, né? A gente aprendeu que tem um gráfico de linha, um gráfico de barras, o gráfico de candle e os gráficos atemporais, e conhecemos a história do gráfico de Renko, do gráfico de candle e os benefícios, as diferenças e os benefícios de cada um deles, tá? E aprendemos ainda que os dois
podem ser eficientes e podem trazer dinheiro sim, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Acompanhe a gente. Tchau, tchau.